teremos aqui uma mulher que brilha, uma mulher maravilhosa, com uma história incrível, para que nós possamos conhecer um pouco de Liara Teodoro. Vem cá, Liara, que bom que você vai estar aqui com a gente. Então, gente, vamos começar aqui a conhecer um pouco da Liara. Fala um pouco para a gente quem você é, se apresenta para o nosso público. Boa noite. É um privilégio muito grande estar aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, um pouquinho sobre a minha história profissional, pessoal. Meu nome é Liara Teodoro, como a doutora já disse. Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, sou perita do Tribunal de Justiça de Goiânia, na área criminal e também nas varas de família. Estou atuando lá há 3 anos. E tenho como pauta, né, essa questão do judiciário, da proteção das mulheres, das maneiras que o corpo fala, da maneira como devemos ouvir o nosso corpo, acolher o nosso corpo e o nosso emocional. E como é que você se sente, né, com tanta responsabilidade, enquanto mulher, cuidando de mulheres, né, numa posição, num espaço, até há muito pouco tempo, tão ocupado pelos homens? É um privilégio muito grande o espaço que eu comecei a construir quando eu cheguei em Goiânia, aonde eu estou chegando dentro do judiciário, dentro da área criminal, dentro da área civil. É um privilégio porque muitas vezes essas pautas elas não eram faladas. E eu comecei a ter esse desejo de atuar nessa área já durante o estágio na faculdade. Então, eu costumo dizer que eu era uma garota que tinha entrado na faculdade com 16, 17 anos e que comecei a atuar na Delegacia da Mulher como estagiária com 18. Então, essa pauta ela sempre foi recorrente, de dar voz a quem é silenciado, de dar voz ao emocional, de falar aquilo que muitas vezes não é escutado, não é dito. E isso foi, como é que eu posso dizer? Isso foi tão latente na minha história também, que eu fiz disso um propósito. Dar voz a quem não tem voz. E muitas vezes, algumas pessoas precisam de alguém para dar essa voz a elas. Bastante vezes, né? E isso não tem a ver com poder aquisitivo, com raça, com nada, né? Nós, mulheres, precisamos muito de termos apoio, né? A sororidade feminina e principalmente de quem tem um espaço a nível profissional, né? E como é que é essa experiência de estar ali cuidando de mulheres? Como é que você se vê nessa posição? É uma responsabilidade muito grande, porque eu costumo dizer que atuar no judiciário é um desafio, porque são questões muito delicadas que envolvem diretamente a vida dessas pessoas que procuram o judiciário. E quando alguém chega no Tribunal de Justiça, seja para abrir um processo em relação à guarda ou em relação a divórcio, essa pessoa ela está pedindo para ser escutada. Ela está pedindo para que alguém faça essa escuta, para que alguém faça esse acolhimento, porque ela não está conseguindo fazer ou não tem ferramentas necessárias para que ela seja escutada, para que ela seja defendida, para que olhem para a história dela. E muitas vezes, mesmo dentro do judiciário, é necessário ter um olhar diferenciado para essas histórias. E é aí que entra a perícia psicológica. E não somente na minha atuação enquanto psicóloga, perita, mas também enquanto psicanalista clínica. Porque existem os bastidores também, né? Eu costumo dizer que a pessoa ela chega ali no tribunal querendo uma decisão, querendo Verdade. resolver É, algo. E com na certeza. clínica também. Ela tem pressa, né? Tem pressa e são espaços diferentes. Um espaço vai estar ali para ajudar a dar contorno aos vazios que muitas vezes a vida faz com que estejam mais aparentes, as dores que a vida causa. Porque eu costumo dizer que a infância é o chão que nós iremos pisar o restante da vida. Correto. E isso acaba repercutindo muito na psicanálise clínica, na história de vida da pessoa, na maneira como a pessoa, inclusive, estrutura a própria família. Então, são espaços dos quais eu consigo auxiliar, ajudar a quem deseja, porque é necessário que haja um desejo de mudança, Correto. para que a pessoa alcance a si mesmo. E como é que você vê assim pessoas que aceitaram a ajuda, né? E como é que você se sente, né, vendo que teve êxito, que aquilo foi bacana, foi libertador, né? Você trouxe consciência, empoderou mulheres, né? Como é que é isso?
É interessante porque durante muito tempo as mulheres foram silenciadas. Inclusive, por muito tempo, nós não tínhamos a oportunidade de ocupar alguns lugares Correto. que hoje nós temos. E quando eu olho para o privilégio que eu tenho de estar atuando nos espaços que eu estou atuando, inclusive a oportunidade de estar tendo voz, inclusive aqui, né? Não somente ali na região do Goiás, mas também aqui no Rio de Janeiro, eu consigo ver o quanto a minha trajetória e a minha missão, de alguma maneira, ela está sendo cumprida. Porque quando eu olho para a história das pessoas, as pessoas chegam muito machucadas. As pessoas chegam com muitas dores, Muitas dores, com né? muitos vazios. Sangrando muito, né? Muito, e muitas vezes até sem esperança. Eu costumo dizer que, inclusive, a angústia, a depressão é quando a esperança já não existe. E justamente num espaço, né, sofrido como esse, onde muitas vezes a mulher pensa que vai encontrar um homem, né, que não vai ter a sensibilidade de ver o que está sendo dito, né, por trás de toda aquela história, o que está debaixo do tapete. Então, eu acredito que quando a gente consegue encontrar uma mulher, né, que faça essa leitura, como você está colocando, que realiza, eu acho que isso traz assim uma sensação de acolhimento muito grande para elas, né, enquanto estão sendo acolhidas, mas também eu acredito que vem uma sensação muito boa para você, né, de poder estar ali naquele momento cuidando daquela mulher, né? É mais ou menos isso? Com toda certeza. Porque eu tenho não somente uma missão, mas eu costumo dizer que tanto o espaço da terapia, da análise e o espaço ali da perícia não deve ser um espaço de revitimização. Nós não devemos ocupar um espaço que machuque mais essas mulheres que já foram silenciadas durante tanto tempo. E quantas vezes essas mulheres vão tentar ter voz e vão ser silenciadas em um lugar que elas deveriam ser acolhidas. Então, quando eu entro nesse espaço, a primeira coisa que me vem à mente é: eu estou aqui para dar voz a quem não teve oportunidade durante a vida de ter essa Correto. voz. Isso é muito importante, né? Eu acho que precisamos de mais mulheres ouvindo mulheres, né? Em todos os locais onde a dor é iminente, né? Nos hospitais, nos tribunais, nos espaços onde a gente ainda tem aquela sequela de ser um espaço mais predominante masculino, né? Então a gente já tem aquela visão de que vai encontrar o médico, o juiz, né? O psicólogo, o advogado, quem vai estar ali naquela situação. Então, quando a gente consegue começar a quebrar isso, né? Quando a gente consegue começar a ver mulheres como você, como eu, como outras mulheres ocupando esse espaço, eu acho que a gente sente assim aquele calorzinho assim na alma, né? De felicidade, de ver o progresso que está sendo alcançado. Mas a gente ainda percebe que temos muito ainda a caminhar, né? Por conta de que temos ainda uma estrutura muito voltada para questões de rigidez, né, de imposição. Eu acredito que a sua formação, né, a minha com certeza, a gente teve uma formação nos bancos universitários de ser rígido, né, de ter aquela questão de uma postura muito ríspida. E hoje a gente percebe que não se precisa ter esse comportamento, né? Como é que você se vê sendo uma das precursoras de toda essa modificação, né? Quando você fala dessa questão, é interessante porque eu sempre ouvi, quando eu entrei na faculdade, inclusive dentro da psicanálise, que você tinha que ter uma certa frieza, um certo distanciamento. Até que eu entendi que existe uma diferença entre se acolher, ser imparcial, mesmo proporcionando esse acolhimento, e ser parcial e, de alguma maneira, afetar a terapia ou afetar a perícia. Então, eu decidi ir por esse caminho, no qual eu acolho, eu ouço de maneira imparcial, eu uso técnicas ali científicas, testes ali, também a escuta qualificada. Eu não anulo a história, eu acolho a história. Eu não utilizo como um instrumento somente. Mas espera aí, essa é a história da pessoa, foi o que ela escreveu, foi o que ela conseguiu escrever até aqui. Mas como ela quer escrever os próximos capítulos da vida dela? Que decisão ela quer tomar para continuar escrevendo esses capítulos da vida? Então, inclusive,
eu estava comentando com você ali nos bastidores que eu tenho um projeto chamado De Frente com a Perita, que traz a necessidade de que haja um diálogo entre a psicologia, o direito, que haja acolhimento, que haja imparcialidade, que haja um olhar diferenciado em relação a essas histórias. Um projeto maravilhoso, né? Conta um pouco mais aí desse projeto para a gente, para o nosso público saber um pouco como é que funciona, como é que se tem acesso a esse projeto. O projeto ele nasceu, na realidade, de uma ideia, preciso falar, mas como eu vou começar a falar? Como eu vou encontrar um espaço para falar de uma pauta tão delicada, porém tão necessária? E aí eu comecei através do Instagram, eu realizava algumas mentorias, eu realizava algumas aulas, até que se tornou o projeto. E em cada episódio do projeto eu trazia algum tema, algum caso da mídia que teve uma repercussão grande, tanto na questão psicológica, tanto na questão pericial também. E eu convidava alguém da área do direito, algum especialista ou algum outro psicólogo, algum outro profissional, inclusive para trazer a visão da necessidade da interdisciplinaridade nesses contextos, deste acolhimento em conjunto. Porque, doutora, se eu somente estiver executando esse acolhimento e esse olhar imparcial, não é suficiente. Correto. É necessário que médicos realizem isso, advogados façam isso, juízes façam isso. É necessário que essas outras profissões também deem voz a essas mulheres, que também tenham esse olhar por elas. Correto, é isso mesmo. Então, o projeto ele nasceu dessa necessidade de falar. Eu tenho uma necessidade muito grande de falar, de dar voz. Isso porque é muito importante, né? E eu comungo com você nessa situação, porque eu também me sensibilizo muito, né? Eu gosto de ouvir as mulheres, eu gosto de saber o que elas têm a contar, o que está por trás daquele sorriso, daquela lágrima, daquela postura, daquela defesa, daquela entrega, né? Eu acho muito importante que a gente perceba, conheça, ouça e construa alguma coisa em cima do que ela está permitindo que a gente chegue até ali, né? Que a gente saiba um pouco ali, né? Que a gente consiga ter capítulos da vida dela relatados para a gente, para que nós possamos realmente oferecer alguma coisa de qualidade, né? E para que ela possa realmente ter ali um êxito em estar conosco. Eu acho que ouvir, né, a escuta é muito importante, né? Eu gosto muito de ouvir primeiro para depois entrar na minha área propriamente dita. Por isso que eu digo que eu não cuido de doença, eu cuido de pessoas, né? E saber que existem em outros campos profissionais mulheres que têm esse mesmo desejo, né? Esse mesmo olhar para outra mulher, sensibiliza a gente demais, né? A gente fica muito feliz em saber que você está lá com essa semente tão bacana, com esse projeto maravilhoso, que eu acho que esse projeto tem que crescer assim, tem que vir para a televisão, a gente tem que ter assim, um espaço maior para que você possa motivar, né, outros estudantes, outras profissionais e outras mulheres que possam estar tentando dar voz a outras mulheres em outros espaços profissionais, mas que às vezes acreditam que isso não vai ser possível, né? E essa possibilidade que você está mostrando, que é luta, é trabalho, é construção, mas está sendo possível, né? E como é que você vê isso? Com certeza. E eu costumo falar que é um projeto também que ensina a essas mulheres a como buscar essa voz. Porque muitas delas não sabem que elas podem recorrer a uma perícia, que elas podem ter esse amparo judicial. Porque aqui nós estamos falando de ambas as classes. E muitas dessas classes não têm esse acolhimento, não têm esse conhecimento. Isso precisa ser dito. Que elas têm direito, que elas podem ser e devem ser protegidas, que elas devem ser olhadas com um olhar diferenciado. Então, é um projeto que não é somente para psicólogos, psicólogas, advogados, advogadas, para as pessoas do judiciário, mas também para pessoas que querem saber sobre a necessidade de uma psicanálise clínica, a necessidade de uma perícia psicológica, a necessidade, muitas vezes, da atuação do judiciário junto a essas causas, junto a essas minorias.
Porque não serei somente eu a dar essa voz. Seria um trabalho muito difícil se eu estivesse ali sozinha. Correto, Mas era verdade. preciso que fosse iniciada, O era pontapé tinha necessário. que ser dado, né? Exatamente, e o pontapé foi dado de uma maneira assim tão abençoada que eu estou aqui com mulheres maravilhosas. E a gente fica muito feliz em te ouvir. Está sendo um prazer. Eu acho que a gente ficaria aí muito mais tempo conversando. Foi maravilhoso estar aqui com você. Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres. Queria que você falasse alguma coisa para finalizar esse nosso momento. Falasse como as pessoas possam ter acesso a você, como é que as outras mulheres que queiram se inspirar, conversar, trocar alguma informação com você, possam chegar até você. Eu vou começar falando que não somente para essas mulheres, eu quero começar falando aos profissionais. Uma frase que eu sempre falo de Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas antes de tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E foi esse o grande diferencial na minha vida. Eu conheço muitas teorias, eu domino muitas técnicas, eu sei da burocracia, eu conheço as leis, eu conheço os testes psicológicos, mas quando uma alma humana chega até mim pedindo ajuda, seja na psicanálise clínica, ou seja numa perícia, numa vara de família, eu escuto gente, eu acolho gente, eu ouço pessoas com dores, com histórias, com trajetórias. E quantas vezes pessoas passam por nós e nós não fazemos ideia dos bastidores da vida dessa pessoa. Muitas vezes nós vemos o espetáculo. Nós vemos ali quando o show já está montado, quando o roteiro já está pronto, mas ninguém vê, de fato, ou acolhe os desafios dos bastidores como deveria. E isso foi essencial na minha trajetória. Não olhar somente quando as pessoas estão brilhando, mas até elas brilharem. Ajudar elas a brilharem também. O processo, né? O processo. E para essas mulheres que precisam de escuta, que precisam de acolhimento, eu estou à disposição. Eu realizo essa escuta enquanto psicanalista clínica, eu realizo essa escuta enquanto perita, né? A função da perita, muitas vezes, num processo de guarda ou num processo da área criminal, é conseguir ter um olhar imparcial em relação a toda a situação, a todo o caso, com um amparo psicológico, com um olhar ali voltado à questão da psicologia, um olhar teórico, um olhar também científico, mas humano. Não Correto. Somente esse tripé, né, de ser científico, de ser teórico e de ter os testes, mas também um olhar humano. E essas mulheres, essas pessoas, essas famílias, esses seres humanos, né, porque muitas vezes a gente vive tão acelerado que a gente esquece de olhar ao outro como um ser humano, que tem as próprias lutas, que tem as próprias dores, que tem os próprios traumas, os medos, os conflitos, os desafios. E eu gostaria de dizer que eu estou à disposição para fazer essa escuta de uma maneira imparcial, que podem me encontrar principalmente através do meu Instagram. Isso, fala o Instagram pra gente. Isso, através do meu Instagram, Liara Teodoro, PC. Através de lá, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu direct, também tem o link do meu WhatsApp. E eu estou aqui não somente para dar voz, mas para ouvir. A escuta é importante. Porque muitas vezes a gente passa a vida, eu costumo dizer que a gente chega na vida como um copo vazio. E a gente vai enchendo esse copo com memórias boas, com memórias ruins, com experiências positivas, com experiências negativas. E muitas vezes a gente só enche esse copo. A gente não esvazia. A gente vai guardando tudo dentro da gente, todos os nossos medos, achando que não deve ser falado. E chega uma hora que esse copo transborda. Só que não é necessário esperar que o copo transborde para procurar a terapia. Esperar que o corpo fale, porque quando esse copo transborda, o corpo fala também. Já está gritando. São dores de cabeça, são muitas vezes sintomas que não acha, de fato, uma razão física, fisiológica. É o corpo falando que alguma coisa não vai bem. É o corpo falando que ele precisa ser escutado. Então, não deixe esse copo transbordar. Fale sobre suas dores, fale sobre suas lutas. Eu sei que não é fácil. Não é fácil falar daquilo que machucou, porque a gente muitas vezes tem a sensação de que vai tocar
em um machucado e ele vai sangrar mais ainda. Mas no processo de cicatrização, também tem ali o processo de cuidar desse machucado, até que ele se torne uma cicatriz. Você vai olhar, você vai lembrar da queda, ou do trauma, ou do que gerou essa cicatriz, mas ela não vai doer tanto quanto quando era um machucado. Verdade. E é isso. E é tudo isso, né? E é Maravilhosa! Adorei esse nosso bate-papo. Gostei muito de estar aqui. Estou muito feliz de você estar dentro do movimento de Mulheres que Brilham, porque nós precisamos de mulheres assim, e de você ter aceito participar aqui do nosso talk show, estar aqui no nosso programa hoje. Só tenho a te agradecer e que você volte mais vezes. Com certeza. Eu estou muito feliz pelo convite que vocês fizeram. Foi assim uma surpresa muito agradável receber esse convite, até porque eu gosto muito de falar. Então, se eu pudesse, eu falaria bastante tempo ainda, porque nossa história ela também fala um pouco do que nos motiva a ter essa missão de vida. Sim, verdade. E eu tive o privilégio de ser uma mulher acolhida até brilhar. E muitas mulheres não têm essa mesma oportunidade. Não tem o processo, não tem quem acenda a luz, né? Até ela entender que ela tem o seu próprio brilho, ela às vezes custa muito, né? Exatamente. Muitas vezes não tem essa oportunidade de brilhar. Então, estar aqui falando com vocês é um privilégio muito grande, inclusive de falar desses bastidores até chegar aqui e começar a brilhar. Os bastidores não são fáceis, mas são os bastidores que fazem o espetáculo acontecer. Sim, é verdade. Histórias reais, né, precisam ser contadas, precisam ser ditas para que nós possamos encorajar todas as mulheres, né? Nós precisamos fortalecer a cada uma de nós, porque eu acho que quando eu ouço você, eu estou me fortalecendo e essa troca é extremamente importante e que a gente possa dar voz, né, a muitas mulheres, a todas as mulheres, para que a gente possa ter um país, né, um mundo, inclusive, mais forte, de uma igualdade, né, tão ambicionada por nós mulheres. Com certeza. E para finalizar, no sentido de... Eu gostaria só de fazer um pequeno relato. Eu fui uma mulher que fui uma adolescente, que fui uma criança com muitas dores. Eu tive leucemia quando, com 2 anos de idade, eu fui diagnosticada. E minha mãe foi uma mulher muito forte. Meu pai auxiliou ela, meu pai deu todo o amparo, mas minha mãe precisou se mudar para Goiânia para que eu realizasse o tratamento contra a leucemia. Meu pai, ele trabalhava na Bahia, ele ficava 10 dias trabalhando e 20 dias conosco. E mesmo após eu ficar curada, passar pela quimioterapia, pela radioterapia, eu fiquei carequinha. Eu tive algumas sequelas que me acompanharam até os 22, 23 anos, mais ou menos. E eu costumo dizer que muitas vezes não se imagina os bastidores do que nos torna forte. Do que fez essa Liara, né? Do que fez essa Liara. E, inclusive, nesses bastidores tiveram profissionais que foram humanos comigo. Houveram médicos, houveram psicólogos, houve a minha família ali me acolhendo quando eu achava que eu não teria mais força para continuar, inclusive para falar sobre as minhas dores, para elaborar os meus traumas, os meus conflitos. E a partir do momento que esses conflitos eles foram olhados de uma maneira humana, de uma maneira acolhedora, e quando eu fiquei 100% bem, até mesmo ali das sequelas que eu tive por causa da radioterapia, da quimioterapia, que foi muito agressivo, eu falei, agora é a minha vez. Eu tenho uma missão. Nada disso foi à toa. E antes de vir para cá, meu pai usou uma frase e aquilo me emocionou. Ele falou assim, Liara, você sobreviveu para brilhar. Faça isso no Mulheres que Brilham. Porque as mulheres, elas vivem, elas sobrevivem para brilhar e elas devem saber disso, que elas merecem esse brilho. Então é um privilégio estar aqui, é um privilégio falar sobre a minha história e falar não somente sobre a necessidade da escuta e do acolhimento, mas falar que eu já fui a pessoa que precisou da escuta, eu já fui a pessoa que precisou do acolhimento e eu sei a diferença que isso faz na história,
na vida e nos bastidores de alguém. Nossa, gente, tanta emoção maravilhosa. Olha, Liara, muito obrigada pela sua presença, por dividir com a gente essa história fantástica, né? Existirão muitas dores, né? Existirão dúvidas, mas agora esse caminho ficou e você está indo nesse brilho aí, né? Fazendo parte dessa constelação maravilhosa que são as mulheres que brilham conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor.